As pessoas normalmente que suicidam ou que estão numa profunda depressão são as pessoas que não vislumbram a esperança e não têm a certeza de que alguma coisa poderá melhorar no futuro, ou que a vida deles possa dar algum salto significativo e, em consequência disso, como eu disse, em casos mais extremos, pôr termo à vida. O que é que leva as pessoas a chegarem a esse ponto de querer morrer? Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de querer morrer. Mas às vezes nós, por situações muito extremas, podemos querer morrer. Uma coisa é querer morrer ou desejar morrer, outra coisa diferente é pôr termo à vida. Isso é incorreto do ponto de vista bíblico. Mas as pessoas, por circunstâncias que vão tendo, pela incapacidade de responder a estas realidades circunstanciais, pode levar que a pessoa entre em desânimo, inclusive entender que quer morrer. Eu acho que até nem é mal nisto. O mal, como eu disse, é nós pôr um termo à nossa própria vida. Apóstolo Paulo, grandes homens de Deus, como nós vemos aqui, Elias, tiveram esse desejo de partir, porque a pessoa vê tanta injustiça, tanta maldade, tantos problemas, tanta perseguição, que leva-nos com que nós desejemos morrer. Desejemos morrer no sentido de partir para estar junto ao nosso Senhor. Acho que não há nenhum mal ao cristão ter esse desejo. Até porque o nosso desejo é partir o mais rápido desta vida. Porque a vida que nos espera, lá está novamente, essa esperança, a vida eterna. Mas, apesar de nós termos esses desejos, nós temos que reconhecer que a nossa vida não depende de nós. Nós temos que reconhecer que quem decide se temos que continuar a viver ou não é Deus. Acho que isso que faz grande diferença. Porque quando a pessoa já chega ao ponto de, enfim, de tirar a própria vida, isso é uma situação muito monstruosa e situação muito perigosa, porque a pessoa está a substituir quem tem o poder sobre a vida. Esta é a razão pela qual nós contrariamos as ideias que têm a ver com o aborto, com a eutanásia e até com a distanásia também, porque nós entendemos que não é o homem que compete decidir quem vive e quem não deixa de viver, em que termo, em que contexto que isso vai acontecer. Isso só depende de Deus. Mas, naturalmente, pela madrasta vida que nós vamos enfrentando, que eu já invoquei, questões de perseguições, questões de contradições, motivos de doenças, questões de injustiças, questões, enfim, de várias ordens, faz com que, às vezes, fiquemos desanimados. E quando nós ficamos desanimados, vêm, às vezes, essas ideias na nossa cabeça de nós queremos partir. Como eu disse, o próprio autor sagrado aqui, Elias, teve essa sensação. E o próprio apóstolo de Paulo também teve. Se nós lemos muitos salmos, inclusive salmos messiânicos, também dá esse sentido que o salmista, enfim, por incapacidade que estava a viver, entendia que Deus poderia, enfim, ter-o levado para o além. Por isso, como eu disse, o mal não está em nós termos este sentimento de queremos ultrapassar isto. O mal é quando a pessoa quer substituir a Deus e entrar numa situação já de suicídio. Isto é preocupante e é muito grave, porque está a arrogar-se de uma competência que não compete. Mas nós vemos aqui sentado, o profeta, enfim, desejou morrer. Desejou morrer por quê? Por causa de escândalo, por causa de perseguição. Escândalo, em primeiro lugar, de que as pessoas que deveriam dar um testemunho, que deveriam ser zelosos nas coisas de Deus, ou que se diziam ser filhos de Deus, neste caso, abandonaram os caminhos do Senhor, abandonaram os preceitos do Senhor e seguiram caminho, enfim, de perdição. E também o facto de ele entender que já estava sozinho e não tinha mais, enfim, ânimo, vontade e desejo de poder continuar a lutar. Mostrou que estava incapaz. E essas incapacidades, como eu disse,
é recorrente e faz parte da natureza da vida. Mas ele não só quis morrer, podia querer morrer e pôr logo termo à vida, mas ele não fez isso. Como também se espera de todos aqueles que, porventura, possam ter essas ideias, às vezes, por fatores vários que já destaquei alguns destes fatores. Ele, o que é que ele fez? Além de querer morrer, dirigiu-se a Deus em oração e disse: basta, Senhor, tira-me a vida, pois não valho mais do que os meus antepassados. Lá está essa ideia primária que eu estava a dizer. Quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Ele podia, porque ele queria morrer, podia executar o próprio ato de pôr termo à sua própria vida. Mas ele sabia, se fizer isto, estava a ir contra a palavra de Deus, estava, enfim, a arrogar-se do papel que não lhe compete. Ora, como não é ele que compete querer viver ou tirar a sua vida e por aí fora, pediu a Deus que Deus lhe tire a vida. Basta, Senhor, tira-me a vida, pois não valho mais do que os meus antepassados. Os antepassados tentaram muitas coisas e não conseguiram. E ele associa-se aos seus próprios antepassados. No versículo 5, depois de fazer esta oração, tendo em conta a trajetória, o cansaço também físico e o cansaço espiritual, quando nós entramos nessas situações, normalmente podemos começar a ter falências. Porque nós sabemos que nós resistimos quando, enfim, comemos e quando estamos bem com o sono. Se uma pessoa ficar muito tempo sem dormir, mesmo que não queira dormir, vai acabar por cair mesmo e dormir. E quer dizer, isso é mais do que claro. Ninguém pode ficar, ao não ser se estiver a tomar estupefacientes, mas isso já... Mas mesmo tomando isso, vai ter que parar, porque senão ocorre o risco de própria vida. Mas nós sabemos que nós precisamos descansar e também precisamos saciar a nossa sede e também alimentar-nos e por aí fora. Mas perante essa situação, depois já do cansaço espiritual e também físico que experimentou, ele deitou-se debaixo da árvore e adormeceu. Dormiu. Teve um sono profundo, podíamos dizer, mas ele estava tão preocupado, queria morrer. E normalmente as pessoas, enfim, que querem morrer, por norma, não estão bem ao ponto de ter sono. Normalmente ficam também afetados do ponto de vista do sono, porque andam numa situação de atormento. Não sei, certamente que alguns podem ter experiência de lidar com as pessoas que têm esses ímpetos de suicídios. Mas aqui nós vemos que o profeta, ele dormiu. Esse sono, podemos partir do princípio que não foi um sono normal. É claro que nós dormimos pela natureza das coisas, pela nossa própria natureza, nós precisamos dormir. Mas nós vemos que deitou-se debaixo da árvore e adormeceu numa situações muito adversas e conseguiu dormir. O profeta, revigorado pelo Espírito de Deus, voltou para cumprir esta mesma missão. Ou seja, ele não perdeu. Ele não perdeu no seu desânimo e já não tem aqueles intentos de pôr termo à própria vida, mas ele conseguiu levantar-se para fazer frente, para continuar a combater, como diz o apóstolo Paulo, o bom combate da fé. E a vida cristã também, como é que nós demonstramos que somos cristãos? Não é quando está tudo bem, é quando começamos a ter problemas, quando as realidades começam a bater à nossa porta, situação de sobressalto, quando o mar se revolta, usando essa analogia. É daí que nós sabemos em quem nós temos crido, ou aqueles em quem nós acreditamos e como é que nós responderemos a esses problemas. Nós sabemos que não somos nós que vamos lutar, mas em última instância Deus que luta por nós, como nós vemos nessa história, e como é que depois Deus vai mudar o sítio das coisas, inclusive afetando o Jezabel que estava a conspirar contra Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a interiorizar esta lição nos nossos corações, mas acima de tudo continuar a alimentar a nossa esperança na fé, na palavra de Deus e no Senhor Jesus Cristo. Não nas coisas circunstanciais da vida, não no sucesso, não na nossa família, não na nossa igreja, porque nós sabemos que tudo isso pode haver escândalo, pode haver perseguição e pode haver situações adversas que vai testar-nos.
Mas quando nós centralizamos em Deus, quer dizer, não há nada que nos possa abalar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.